Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro. Boa noite. Hoje é 5 de agosto de 2024 e está no ar o Conversa com Leite. Nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. Antes de apresentarmos a grande entrevista de hoje, que obviamente não é ao vivo, estou sozinho hoje no estúdio, mas que sem dúvida nenhuma é riquíssima de conhecimento, eu gostaria de estender um convite, um anúncio, que eu entendo que grande parte do nosso público leiteiro do Brasil sabe, mas vale uma vez mais reforçar. Um dos grandes eventos Feira de Leite do Brasil está acontecendo na cooperativa Castrolanda. Inicia-se no dia de amanhã, dia 6 de agosto, e encerra-se nesta sexta-feira. Serão 4 dias de muito conhecimento, muita inovação e principalmente um show de genética. Então, a AgroLeite, que é um tradicionalíssimo evento da pecuária leiteira do Brasil, acontecerá a partir de amanhã. Quem puder, participe, porque com certeza vale a pena. E se tem um tema que vale a pena, se tem um anúncio que nós estamos extensivamente fazendo nesses microfones desde o início do ano, é acessarmos o conteúdo da Hordes Dairyman Brasil, que é a principal revista do segmento leiteiro, que está desde o início deste ano traduzida para o português e gratuitamente. Então, os senhores produtores, técnicos, entusiastas da cadeia do leite, acessem o conteúdo da Hordes, entrem nas mídias sociais, inclusive aqui
Nas nossas mídias do Conversa com Leite, a gente disponibiliza os links e desfrutem desse conteúdo. São muitos professores, muitos extensionistas, muitos fazendeiros de leite que colocam a sua realidade e com um grande valor técnico para que nós possamos contrastar, por que não, a realidade que vivenciamos e também entender aquilo que sempre são as dúvidas que estão no entorno do nosso pensamento. O que será o amanhã na atividade leiteira? E muito do conteúdo que na Hordes é apresentado nos ajuda nestas respostas. E sem mais delongas, eu gostaria que todos vocês acompanhassem e aprendessem da mesma forma que eu pude aprender com o Sandro Wischneski. Ele que é médico veterinário com décadas de experiência e que há muito tem focado em gestão de pessoas, em desenvolver, do ponto de vista prático, alternativas para que a exemplificação de tudo aquilo que acontece nas mais diversas cadeias leiteiras e também de acordo com a sua experiência e os seus estudos, possam fazer um relacionamento e a durabilidade do tempo, a carreira das pessoas nas fazendas leiteiras possam resultar, por que não, em melhores desempenhos zootécnicos e também a fidelização, a continuidade dos funcionários dentro da atividade leiteira. Aquilo que é tido por muitos como um grande problema, puxa vida, não tem mão de obra, por que é que será que isso acontece? E a experiência, o conhecimento do Sandro são elucidativos em muitas destas dúvidas. Conversa com Leite de hoje tem a grata satisfação de anunciar e apresentar para os senhores agora a entrevista com Sandro Wischneski. Conversa com Leite hoje está no município de Céu Azul, na leitaria da grande fazenda Star Milk. E hoje nós não vamos falar especificamente da produção, do manejo dessa fazenda que é um grande referencial para a produção de leite do Brasil. Mas a razão de estarmos aqui é para conversar com meu amigo Sandro Wischneski, que é um dos grandes conhecedores de gestão de pessoas na atividade leiteira, sobretudo. Sandro, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no Conversa com Leite. Nossa, o agradecimento é nosso de ter a oportunidade de estar falando para o público, para produtores de uma maneira geral, para as pessoas da cadeia, do pouco do trabalho que a gente executa aqui numa atividade que exige muito das pessoas. Sem dúvida. E esse é o tema. As vacas, nossas vacas são fáceis de trabalhar com elas, né? Você precisa não atrapalhá-las, é isso que eu sempre falo. Agora as pessoas, você precisa ajudá-las. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Vamos aprender contigo. Sandro, para as pessoas que não te conhecem, conta um pouquinho da tua trajetória, da tua história no leite. Bom, muito bem. Vou procurar ser, apesar dos mais de 50 anos, eu vou ser breve. A história é longa. A história é longa, mas vamos lá. Tá certo. Mas basicamente eu sou filho de produtor, é a única atividade que meu pai sempre teve. Nós somos naturais, a minha família é natural de Ponta Grossa. E o meu pai era primeiro cooperado da cooperativa mista, que fazia parte da antiga Batavo. E o meu pai começou com 12 vacas de leite, ordenhando as vacas na mão. E o trabalho era bem familiar, era o pai, minha mãe, meu irmão mais velho, depois eu. Nós sempre começamos a trabalhar, eu comecei a ordenhar as vacas com 12 anos de idade. E lá a gente permaneceu até o ano de 2000, basicamente, na região de Ponta Grossa. Depois nós mudamos a Carambeí. Meu irmão formou em agronomia e veio trabalhar na Emater, aqui de Laranjeiras, na época. Eu me formei em veterinário, então sou médico veterinário de formação. Fiquei com o pai e aí tinha uma necessidade de que o negócio aumentasse. Se a gente mantivesse aquela produção de leite, que na época nós já tirávamos no ano de 2000, nós tirávamos aí 90 vacas e cerca de 3 mil litros de leite por dia lá em Carambeí. E nessa época a gente já tinha um funcionário. E aí foi a decisão, numa oportunidade que teve aqui, dada pelo Marinho e pelo seu Ibrahim,
primeiro, da gente fazer uma propriedade à parte dentro da Fazenda Iguaçu, que é de propriedade do Marinho de Seu Ibrahim. E aí a conversa foi rolando, até o dia que o Marinho chegou e falou, olha, em vez de você fazer um negócio à parte aqui, vamos juntar as vacas? E aí nós juntamos as vacas, eu trouxe as vacas do pai, de lá para cá. O Marinho já tinha comprado um rebanho recente e eu que indiquei a compra do rebanho lá em Carambeí para ele. E aí que a gente começou a Star Milk, isso foi no ano de 2000, final de 1999, começo de 2000, que a gente iniciou o projeto da Star Milk aqui. E de lá para cá, esse projeto foi tomando corpo. É um projeto em que as principais dificuldades minhas não eram relacionadas à área técnica, e não porque eu sabia, tá? Mas é porque eu tinha, claro, eu nasci nesse meio, eu estudei e eu tinha consultores que me auxiliavam em toda essa área. Mas tinha algo que era o nosso calo, era o meu calo, e que era ter pessoas que quisessem trabalhar no negócio do leite. Isso já em 2000? Em 2000. Só. E quando a gente saiu lá de Carambeí, que era o pai, a mãe, eu e um funcionário, é um negócio. Aí eu cheguei aqui, tinham 4 ou 5 funcionários, e que eram funcionários já muito antigos da fazenda atual, do Marinho de Seu Ibrahim, e eles estavam sendo transferidos do gado de corte, aqui era um lugar que tinha só gado de corte, e estavam sendo transferidos para o leite. Então, puta, Juliano, era um negócio que você não imaginava. E de lá para cá é que a gente entendeu que a principal desafio seria você ter esse tipo de pessoas que têm o comportamento que a gente deseja, que o dono deseja. E esta foi a área que eu acabei me dedicando a maior parte da vida. Nunca deixei a área técnica, né? É necessária. Porém, a parte de gestão, e eu vou fazer uma correção aqui, não é gestão de pessoas, é gestão do trabalho das pessoas. E é esse tema que eu falei, esse é o que vai ser o diferencial para a gente crescer ou não. E de lá para cá é o que a gente vem trabalhando. Hoje a fazenda tem 750 vacas em ordenha, estamos com 30 mil litros de leite por dia. Estamos montando mais um barracão para 400 vacas, que até o final do ano está pronto. Então o projeto vai finalizar em torno de 1.100, 1.200 vacas em ordenha, até o final de 2027. Invariavelmente, eu vou precisar de gente. Precisar de gente. É isso que nós vamos precisar. O quadro da fazenda hoje conta com quantos funcionários? 40 funcionários só na parte do leite. Esses funcionários, eles não trabalham com a parte agrícola. A parte agrícola é toda terceirizada. Então a parte da agricultura é feita por equipamentos e funcionários da Fazenda Iguaçu, de propriedade do Marinho de Seu Ibrahim, que, entre aspas, aí nós arrendamos, terceirizamos todo esse trabalho, desde o plantio até o momento da colheita. Daí a colheita do volumoso é feita por outra empresa terceira, mas os 40 funcionários representam só a mão de obra necessária para a produção de leite. Diretamente nas vacas. Diretamente nas vacas. Se nós fôssemos pontuar, Sandro, uma diferença ou um nível de complexidade entre uma fazenda que tem a mão de obra departamentalizada. Você tem hoje um funcionário que ele só faz ordenha, um funcionário que só prepara alimentos, outro que só cuida do bezerreiro, ou equipes que fazem isso. Em contraste com fazendas menores, que muitas vezes tem 2, 3, 4 funcionários, ou um só, que acaba fazendo múltiplas tarefas ao longo do dia. Qual dessas duas situações, pensando em gestão do trabalho, é mais desafiador? Os dois lados têm pontos positivos e negativos, como tudo na vida. Mas olha só, para pensar. Essa fazenda que tem um funcionário só, ou uma pessoa, ou 2 no máximo, ela tem um benefício muito grande. A pessoa sabe do começo ao fim o que ela está fazendo. Esse é o benefício. O processo inteiro. O processo inteiro. Ó, eu dou leite para minha bezerra a hora que eu acordo de manhã, eu ordenho a vaca primeiro, eu dou leite para a bezerra, eu alimento, eu limpo. Ou seja, a chance de você fazer operações diferentes
é mínima, porque é você que está fazendo todos os dias. Esse é o grande benefício. Ou seja, existe uma padronização do trabalho muito grande, porque é só você, ou no máximo mais um. Tá? Qual que é o calcanhar de Aquiles? Você não cresce. É impossível. Se você não tiver pessoas para trabalhar com você, como que cresce? Então tudo isso tem um limitante. E o limitante está chegando cada vez mais próximo das fazendas, que aconteceu no mundo inteiro, Juliano. As fazendas precisam ter escala. E eu não estou falando de 1000 vacas, mas eu estou falando de uma fazenda de 10 e para 20, e para 30, e para 40. Então, este é o calcanhar de Aquiles. Você tem um limitante do tamanho que você consegue ser. E isto é preponderante para que as indústrias comprem ou não o seu leite daqui para frente. Essa é a grande dificuldade. Vamos olhar o outro lado. Vamos olhar a fazenda aqui. Eu tenho 40. Eu preciso fazer com que as pessoas, todas, executem o que foi combinado. Esta é a grande chave. Imagine que na nossa ordenha eu tenho 3 equipes, que são 3 equipes totalmente diferentes. O pessoal que está fazendo a ordenha agora de manhã não faz à tarde, não faz à noite. Começou de manhã e vai embora. Chega às 11 horas da manhã, está em casa. Só volta amanhã, 4h30 da manhã. À tarde é a mesma coisa, à noite é a mesma coisa, e eu tenho uma equipe inteirinha só de folguista. Porque essa turma precisa pegar folga. Eu tenho uma outra equipe que só tira férias. Porque 40 pessoas, eu tenho no mínimo de 3 a 4 pessoas por mês de férias. Todos os meses. Então, o grande desafio dessas fazendas é fazer com que as pessoas façam o que foi combinado. E ao longo do tempo, e até o final da nossa conversa, eu vou falar que a frase não é só essa. Façam o que foi combinado. Tem mais coisa para frente de tudo isso. Ao longo do tempo, qual a principal razão que você pontua na tua experiência que faz com que as pessoas não se adaptem ou por um período cumpram e depois deixem de cumprir o que foi combinado e daqui a um pouco saiam, peçam a conta? Qual a principal razão de não dar certo o funcionário na fazenda? Curto e grosso, o dono. Não tem nada a ver com o funcionário. O problema é o... Mas em 99,9% somos nós. Somos nós. Eu vou fazer aqui as perguntas que um funcionário faz quando começa no trabalho. E eu desafio os nossos amigos produtores a pensar nisso quando uma pessoa vai procurar um emprego. Basicamente ela quer. O que ela pergunta para mim? Ela chega aqui, Sandro, puxa, soube que tem uma vaga de trabalho. Primeira coisa, o que você acha que é, Juliano? Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar. Faz parte do jogo. Sem dúvida. Depois. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, pô? Qual que é o trabalho que eu tenho aqui? O que você acha depois? Folga. Folga. E a última coisa? Qual é o meu tempo de trabalho? Se tem a folga... Em horas por dia. Em horas por dia. Então, poxa, eu começo aqui tal horário, termina tal horário, você vai folgar X vezes no mês, na semana, no ano, do jeito que for, você vai receber tanto. E daí alguns perguntam sobre benefícios. Tem casa, não tem casa, tem água, tem... Bom, isso é que ela quer saber. Por que você acha que ela sai? Porque provavelmente alguma coisa que ela esperava não aconteceu. Exato, em 90% das vezes ou mais, os trabalhos do mundo mostram que isto está relacionado com o ambiente de trabalho dela. Não é salário. Está longe de ser. Então, o ambiente de trabalho dela é composto pelo superior dela e pelos amigos de trabalho, pelas pessoas, companheiros de trabalho dela. Uma outra coisa que influencia muito, muito mais nos dias de hoje é, efetivamente, a facilidade do trabalho. Leandro, ninguém mais quer carregar pedra. Pode esquecer. Esse troço não existe mais, cara.
Isso Foi o que tempo, aconteceu. né? Foi o tempo. Na minha época, os funcionários eram diferentes. As pessoas que continuam falando isso estão fardadas a ter o seu negócio interrompido. Por um motivo muito simples. Bem simples, quer ver? Pensa na mão de obra que estará disponível daqui a 15 anos. A leiteria vai estar viva daqui a 15 anos. E eu vou precisar de gente para trabalhar. As pessoas que estarão disponíveis no mercado de trabalho daqui a 15 anos são as pessoas que hoje têm 15 anos, 18 anos, 10 anos. O que estas pessoas enxergam? Isso chama-se cosmovisão. É o que a pessoa enxerga da vida dela. Se as propriedades não estiverem preparadas, Juliana, para crescerem em número de pessoas e efetivamente crescerem a sua produção de leite, elas vão fechar. Se elas não estiverem preparadas para atender às necessidades de um grande cliente, que se chama funcionário, ela vai fechar. O negócio tem clientes que, se você não atender às necessidades desse cliente, ela fecha. O primeiro cliente é o dono. Se eu não atender às necessidades minhas aqui dentro como negócio, eu vou fechar. O segundo cliente fundamental são os funcionários. Se você não atender às necessidades dos funcionários, como é que... Esqueça que alguma leiteria no mundo só vai ter robô. Esqueça. Isso é utópico. Tem que ter gente por trás da máquina. Eu não vou ver. Pode ser que algum dia, mas eu não vou ver. Tenho certeza disso. Eu morro antes. Bom, um terceiro cliente fundamental para tudo isso é a própria sociedade. A sociedade está cada vez mais, e eu estou falando sociedade, leis trabalhistas, leis de segurança alimentar, leis ambientais, leis fiscais. Se você não atender esse cliente, meu amigo, não tem mais jeito. Esqueça esse negócio do por fora, não por fora. Aconteceu no mundo inteiro. Está acontecendo aqui. Nós, produtores, sabemos o que está acontecendo. E não é o governo A, B, C ou D. Vai acontecer. E pronto. Não atenda a sociedade. E por último, o produtor não entende isso. É o cliente que compra seu leite. Quem compra seu leite, quem compra o leite da Star Milk, não é o cliente do supermercado. É a indústria. A indústria é cliente. Aconteceu no mundo. Esqueça esse negócio de que a indústria não está fazendo isso, a cooperativa não está fazendo isso. Por enquanto, ainda tem onde mudar. Está acontecendo uma consolidação de empresas no mundo, e está acontecendo aqui no Brasil numa velocidade, que o cliente é a indústria. O produtor é fornecedor. Sendo fornecedor, você tem que produzir um produto que a indústria queira comprar. O cliente queira comprar. Não tem mais essa conversa. Os produtores, ainda de algumas regiões, e eu vou falar da nossa, não perceberam isso. Ainda não perceberam. Está demorando para cair a ficha, e isso faz com que haja um atraso muito grande na evolução destes produtores, em específico. Para finalizar, cliente é rei. Cliente é rei. Sem ele você não vive. Não é Deus. Ou seja, você não vai fazer tudo o que ele manda. Você ainda tem escolha, mas cliente é rei. Não atenda esses 4 clientes, seu negócio não existe. Você vai ter problema. E eu vou pegar um gancho numa pergunta agora, que é uma dúvida que eu tenho, que com diversas pessoas eu já tive a oportunidade de falar. Você acredita que, da mesma forma que os produtores hoje estão se obrigando, por uma questão de mercado, a ficarem maiores, e tantos que não se adaptam estão saindo, isso vai acontecer com laticínios também, com a indústria? Do mesmo jeito já está acontecendo, né? Uma velocidade... O que está acontecendo com os laticínios, de uma maneira geral, é que eles têm uns ciclos um pouco, né, mais espaçados aí, né?
Então, quando você tem uma reviravolta de mercado, que você está enxergando que o mercado está melhorando para o cliente laticínio, para a indústria de uma maneira geral, existe consolidação. E a nossa região não enxerga tanto isso porque existem laticínios menores numa quantidade muito grande aqui. Mas em outras regiões do país, e que eu tenho a oportunidade de conhecê-las praticamente todas, as grandes corporações estão... E eu vou, sinceramente, não é ruim. Aconteceu no mundo inteiro. Você precisa ter cada vez mais um produto padronizado. Você só consegue isto, infelizmente, hoje, tendo regras claras. Se você não tiver regra daquilo que você quer, você produz o que você quer. Não funciona assim. Não funciona assim. Você não chega em uma empresa qualquer para comprar uma TV, Juliano, e o cara fala assim, eu tenho essa TV aqui que é mais ou menos, tá? Ela não é muito boa, ela tá com um defeitinho aqui, tal. Você leva. E o cara fala... Isso não existe. Não existe. Pois é, mas leite existe. Mas leite existe, pô. O laticínio carrega, tem antibiótico. Isso aqui. CCS na casa do milhão. Tem leite que sai andando de dentro do tanque. Pega CBT. É vivo esse negócio, tanta bactéria. Exato. Ou seja, esses produtores, e aí eu sempre me incluo na categoria nós somos produtores, precisam entender que o negócio tem que ser outro. E o que está acontecendo? A indústria está consolidando e ficando no mercado igualzinho os produtores, Juliano. Vai ficar no mercado quem entendeu os clientes dela. Lembrando que o produtor não é cliente. O produtor é fornecedor. Cliente da indústria é a sociedade, é a própria indústria, são os funcionários dela e ela tem o cliente final dela. Quem que é? O consumidor. O consumidor final não é cliente necessariamente do produtor, é do Nunca laticínio. foi. Mas imagina eu chegar e ir lá no mercado e ficar parado lá perguntando, viu? Qual que é a manteiga que você quer? Qual que é, eu como produtor, tá? Qual que é o leite, qual é o tipo de leite que você quer? Qual produtor fez isso? Nem vai fazer. Não é lógico. Né? Não é lógico. Quem sabe dessa tendência... Eu estava, há 2 semanas atrás, fazendo um ciclo de conversas com uma empresa grande aí no Brasil, e o foco principal para os produtores onde eu estava conversando em 5 estados do país era para carbono. Veja só. Emissão de CO2. Você acredita? Se a gente falar isso aqui para os produtores da nossa região, o cara fala, você está em outro... Você está maluco? Não. Era emissão de CO2. Como produzir leite que você tenha menor pegada de carbono. Esse foi o foco do anuário da Embrapa 2023. Eles fizeram um estudo bem interessante, né? Sobre Exato. manejo, sobre raça, sobre carbono por litro de leite produzido. Exatamente. É a tônica do momento. Né? Exato. Por que você acha que eles estão falando isso? Porque existem clientes consumidores que estão falando assim, ó, eu quero leite produzindo dessa forma. Se isso vai, entre aspas, pegar ou não, Juliano, não sei. Não sei como teve de orgânico, como tem de A2, eu não sei. Eu só sei que as empresas estão olhando isso e estão falando, eu preciso seguir para cá. Quem são os fornecedores que têm que cumprir? Nossa. Muitíssimo interessante. E é o raciocínio. É raciocínio, é isso aí. Pois bem, Sandro, você comentava na tua penúltima fala, um ponto que me chamou muito a atenção. Em 15 anos, como é que será o perfil do nosso funcionário, do nosso colaborador no processo? E é essa moçada que hoje tem 10, 15 anos de idade e que tem uma facilidade muito grande para relacionamentos virtuais, que usa muito do seu tempo nas redes sociais de todo modo, e que algumas pessoas, eu já ouvi dizerem, tem uma certa dificuldade de concentração. Como é que você imagina que vai ser lidar com essa mão de obra daqui a 15 anos? Pensando nesse perfil digitalizado e com menos facilidade de relação interpessoal. Bom, vamos lá.
O que as pessoas precisam para ficar em seu emprego de uma maneira geral, para que elas não queiram sair, além das necessidades orgânicas ou básicas, casa, sabe? Salário, segurança de emprego, tudo isso já é um nível tão basal que putz, a gente nem deveria estar falando, mas ainda tem que se falar muito aqui no país, né? Basicamente, o que elas querem é serem desafiadas. Pensa nisso, pensa em você, pensa em mim, pensa em qualquer funcionário que vocês tenham. Se o cara não for desafiado, passa um tempo ele fala assim, putz, tô vindo aqui há 15 anos para ordenhar a vaca. Não vou. Bom, por isso que, quando a gente conversou atrás, eu falei categoricamente para você, o problema é o dono. É o dono que não consegue desafiar. Como a gente vai desafiar essa geração que parece que está nascendo com o celular no corpo? É a impressão, realmente. É isso. Bom, esta nova geração, eles precisam de desafios que façam com que o seu trabalho tenha sim uma parte de tecnologia, será necessário. E isso está ficando cada vez mais comum e mais acessível a todo produtor. E eu vou colocar aqui algumas que já são acessíveis, tá? Hoje você tem sistemas, hoje não, né? Há muito tempo, mas hoje você tem sistemas muito acessíveis financeiramente. Por exemplo, de verificação de cio. Você tem sistemas que são acessíveis à sanidade dos animais. E como que está a parte sanitária dos animais. Se funciona ou não, não é essa questão que nós estamos falando aqui, tá? Mas eu falando, existem. Existem sistemas que verificam a produção de leite dos animais. Bom, tudo isso é tecnologia. Se você pegar, você tem sistemas que sabem da parte nutricional dos animais. Né? E hoje, poxa, você chega numa fazenda que tenha 50 vacas, o cara tem um vagão, tem uma balança e tem um sistema que correlaciona o que ele tratou, o que ele não tratou. Essa turma nova vai precisar estar conectada a isso. Não tem jeito. Ela vai ter que ter na palma da sua mão essa conexão dos resultados do trabalho. A principal mudança que eu vejo, e por isso que eu vou voltar a falar, é o dono entender isso. Eu tenho que entender que esta nova geração que estará disponível é o cara que sim, ele vai ter que em algum momento tocar as vacas para a sala de ordenha, limpar a cama das nossas vacas, mas ele vai ter que ter um sistema que ele vai falar assim, já sei qual vaca é, já sei o que está acontecendo com esse grupo. E principalmente, ele precisa ter autoridade sobre o trabalho dela. Se ela não tiver autoridade de executar, imagina você fazendo um bolo na sua casa e cada vez você vai quebrar o ovo, sua mãe fala, não é assim. É assim. Você vai misturar a farinha, não é assim. É assim. Ou seja, você passa a ser um robô na mão de uma pessoa. Ninguém quer isso. Então, se você precisa dar o desafio dele compreender o que ele está fazendo com a tecnologia aliada, mas a autoridade para ele tomar a decisão. Se ele não tiver autoridade de tomar decisão, você não vai segurar essa geração. Se sentir importante no processo, parte integrante dele. Mas tem uma coisa que me chama a atenção quando eu converso com minha filha, com meus sobrinhos. Os valores mudaram. Mudaram não o valor da família, não é isso. O valor para eles hoje, para uma pessoa dessa idade, pergunta se eles querem ter carro, Juliano. Não querem, né? Pra quê? Fazer carteira de motorista, então? Pra que porra tem um Uber? Você vai falar, mas na fazenda isso não existe? Sim, hoje não. Ainda. Mas 15 anos? Eu tenho. Pergunta se eles querem ter casa. Eu alugo a casa que eu quiser. Eu vou levar quase o dinheiro da vida para pagar o aluguel, para dizer que a casa é minha? E para que depois, quando a gente morra, tem um problema para deixar isso para a sucessão? Não é isso? Está cada vez ficando mais difícil. Pergunta o que eles querem.
E eu perguntei, esses dias eu estava numa conversa em casa e a resposta foi esclarecedora para mim. Ela falou assim, eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar, eu quero trabalhar, mas eu quero ter oportunidade de viajar nos períodos que eu posso. Vocês acham que alguém, Juliano, nasce hoje, olha para você, levanta a mão e fala assim, quero ser leiteiro, ordenhador, limpador de cama? Não existe isso que eu estou falando. Se não existe, entenda o que ela precisa para estar conectada, ser desafiada e ter autoridade. Essas 3 coisas. Segunda coisa, entenda o que é valor de vida. Se não entender o que é valor de vida, olha as empresas no mundo estão começando com trabalhos, começou na Inglaterra, foi mais alguns países da Europa, a Alemanha fez isso, Noruega e Nova Zelândia também já fizeram, foi para os Estados Unidos, e no ano passado já começou no Brasil, no início desse ano, começou no Brasil jornada de 4 dias. 4 dias. Uma boa parte a maior percentagem das empresas que fizeram isso no mundo não voltaram. Ficaram. Então, eu não estou dizendo que será isso. Eu estou dizendo, enxerguem. Pensem no futuro, porque senão vai fechar. A gente aqui na Fazenda, basicamente, começou esse ano a fazer mudanças estruturais para que as pessoas trabalhem menos. É isso. Ele quer ter folga. Mais tempo livre. Ele quer, sabe, se é para ir pescar ou é para ir na casa da sogra, não importa. Como é que é? É isso. Então, eu entendo, não é aumento de salário. Está bem aquele salário. Pense numa pessoa que ela se olha e fala assim, você acha que a minha concorrência ou a concorrência das fazendas todas, das propriedades todas da nossa região é com fazendas de leite? Claro que não. Então você tem que olhar o salário de quem? O teu funcionário ganha um salário. R$2.000 por mês, tá bom? A sua base, se fosse salário, para quem que você tem que olhar para não perder esse funcionário por salário? Na nossa região. Para as cooperativas, para os frigoríficos. Quem emprega? Quem emprega? Quantos empregados a LAR tem? Quantos empregados a Copavel tem? Quantos empregados a Frimeza tem? Quantos empregados uma Comil tem? O que o produtor até agora, muitos produtores não percebem, é que você tem que olhar a empregabilidade da pessoa. É com aquela característica que ela tem, com aquela habilidade que ela tem, onde ela vai ser. Qual é o possível mercado de trabalho dela? Não é outra fazenda. Não é. Você acha que o cara vai sair do meu vizinho aqui para vir trabalhar aqui e aí os produtores falam, isso aí não, é por R$500 ele sai. Não é. Enquanto tiver com essa cabeça, com esta mentalidade, vai continuar perdendo funcionário. Então, se não é isso, veja o que é de diferente. Veja o que o seu negócio pode ser diferente. Eu não preciso, não sou e nunca vou conseguir ser nem 1/10 da LAR, nem 1/10 da Frimeza. Eu não preciso. Para aquele funcionário que está comigo, Fica contigo. eu preciso ser melhor do que eles, só para aquele. Eu não preciso ser maior do que ele. Eu não preciso ter a renda maior do que... Não preciso. Eu preciso ter um local de trabalho que seja desafiador, que essa pessoa sinta-se parte de um negócio, de um time, que seja, assim, responsável e tenha autoridade sobre os seus atos e que tenha um salário, que ela não pense em salário. É tão simples quanto isso. Não é difícil. Meu amigo, que construção lógica que as pessoas têm que refletir mais a respeito. Mas sabe por quê? Aqui eu vou, não é dar um puxão de orelha, quem sou eu para falar, mas eu quero fazer mais uma reflexão com o pessoal que está nos assistindo aí. É assim, ó,
Os produtores de leite, de uma maneira geral, e principalmente os técnicos que assessoram esses produtores, passaram a vida estudando, e é necessário, tá? A parte técnica, em como controlar mastite, como alimentar a vaca, como dar leite para bezerra. Se quiser, como ter um período de transição ótimo, sabe? Como ter a nutrição de perfeição. Tudo. A vida foi isso. Quantos produtores e técnicos estudaram e realmente estudaram, porque tudo isso é técnica, é ciência, sobre em como fazer com que as pessoas precisem fazer o que foi combinado. Agora eu vou completar a frase. Melhorando o que elas estão fazendo. Elas estão fazendo o que foi combinado, mas elas querem melhorar. Elas vão melhorar o que estão fazendo. Vírgula. Porque querem. Não porque tem alguém mandando. Pense, qualquer um de vocês que está nos assistindo, se eu tenho a mínima condição de saber o que eles estão fazendo. Impossível. Mesmo que você coloque câmera, você não está 24 horas... Mas quem fica olhando câmera? Quem fica olhando câmera? Mas tira, arranque esse troço. Se tiver câmera, arranque. Se não for por questão de segurança, de roubo, arranque. É a pior coisa que um produtor pode fazer para os seus funcionários e para ele principalmente. É a pior, eu já tive. Eu já passei por todas essas fases. Pô. Não existe um negócio desse. Senta lá, vai ficar olhando na câmera. Daí você vai olhar na câmera a hora que dá um pau. Putz, aquela vida, cara. Não deixe isso acontecer. É tão simples. Sabe o que é simples? Tenha pessoas do seu lado que têm os mesmos valores que você. Você vai falar, isso não existe? Claro que existe. Você acha que o mundo é ruim, só você é bom? O resto do mundo é ruim? Não é Claro assim, que né? não. Claro que não. As pessoas não sabem executar o trabalho. Isso é uma coisa. Agora elas podem ter o meu valor. As pessoas que trabalham aqui são espelhos dos meus valores, dos valores da empresa. Quando eu falo meu, é o da empresa. São os espelhos da empresa, que são os valores do dono. Isso é o que norteia aqui. Agora, o cara saber ou não saber executar o trabalho, pouca diferença faz. Voltando, o produtor não estuda essa parte. Consultor, que poderia ser a pessoa que vai trazer algo diferente, não estudam essa área. E acha que cai na mesma rotina. Lá é difícil de lidar, lá vai fechar. Mais tempo ou menos tempo, vai fechar. Tem uma notícia boa no meio de tudo isso. Só depende do dono. Não depende de mais ninguém. Só depende do dono. Ele não depende do terceiro para mudar o que ele acredita e o que ele faz. Aqui, o que eu faço só depende de mim, pô. O comportamento que eu tenho só depende de mim. Não, eu não dependo, o meu comportamento não depende daquilo que você acha. É contigo? Você está com a caneta na mão sobre essa decisão. Então, Fato. essa é a boa notícia para o dono, só depende dele. Fazendo um paralelo, Sandro, agora com as questões de sucessão familiar. Talvez seja dentro da mesma linha de raciocínio, para um pai mostrar que o negócio é bom para um filho, para um neto, que talvez é um outro grande espinho da atividade leiteira hoje, né? As fazendas, principalmente de porte menor, elas não conseguirem encantar, não conseguirem fazer os sucessores se sentirem parte integrante. Então, Poderíamos ir nessa mesma linha para correlacionar? Eu vou colocar aqui algumas outras questões, tá? A primeira pergunta que eu faria era por quê? Por que eu não consigo trazer meu filho? Essa é a primeira pergunta. Ninguém faz isso. Ninguém faz essa pergunta internamente. E eu vou colocar para vocês aqui a minha situação. Minha filha tem 22 anos. Não vai pisar na fazenda. Tá tudo bem. Não tem, mas não cria uma ruga na minha testa. Por causa disso. Sabe por quê? Você tem filho? Tem. Quantos anos tem? São pequenos. 4, 2 e o Joãozinho nasce em outubro. Que legal! 3.
Olha só, o que você quer que eles sejam? Não profissionalmente. O que você quer para a vida deles? Primeiro, que eles se salvem, que vão para o céu. Tenho essa linha de religião muito forte. Segundo, que sejam pessoas honestas, independentemente de onde elas estejam atuando. E que tenham vida longa e sejam felizes. Isso. A palavra final que você disse, essas outras todas, são valores que você está dando para a vida deles. Certo. Né? De ser honesto, de ser comprometido, de ser adaptado ao mundo. Hoje você quer criar um filho que ele seja adaptado às mudanças. Porque as mudanças estão vindo cada vez mais rápido. Isso tudo são valores. Mas o final é um sentimento. Ser feliz. Precisa ser feliz na leiteria? Não necessariamente nela. Né? Mas se estiver nela, que sejam nela. Você não precisa. Bom, então o cara fala assim, eu vou ser feliz na leiteria. Qual que é a condição primordial para que ele fique? Que ele goste e se sinta parte integrante daquilo. Não é. Não. Aí é que eu estou pondo as outras variáveis que eu falei para você. Não é. E é isso que um pai tem que olhar para o seu filho. Não é. Primordial. Só tem essa condição, depois vem as outras. Nunca é uma só, né? Essa é primordial. O negócio tem que ser rentável. Dinheiro. Mas que? Tem razão. Eu vou chegar para minha filha e vou falar, não, fica aqui no meu lugar, tá bom? Mas como é que é esse negócio aí? Ó, você não vai ter férias, você não vai mais sair, você vai ter que acordar todo dia 4 horas da manhã, todos os dias, e chega no final do mês, você vai ter que brigar para pagar as contas. Mas quem? Mas nem louco. Mas, imagina. Nós não estamos falando que os filhos estão nascendo já com o celular, um braço a mais de um celular já? Pô, eles conhecem a velocidade que o mundo está se transformando. E daí, se o pai não entender isso, ele vai falar, o filho, ainda bem que não está querendo, né? Porque não é louco. Pode gostar o tanto que for. Então, o grande negócio, a segunda variável é, a gente acha que sucessão é em casa. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Um negócio que tenha sucessão é um negócio que alguém queira. Alguém. Pode ser externo. Produtor, meus amigos, se vocês não têm ninguém que queira nem comprar o seu negócio, precisar para o outro. Porque eu fui numa fazenda na Geórgia, nos Estados Unidos, com 11 mil vacas em lactação. Então tinha uma fazenda que eram umas vacas em lactação, outra fazenda só de vaca seca, outra só de novilha e tal, tinha quase 30 mil cabeças. E quem nos recebeu lá foi o veterinário, que é proprietário, uma pessoa, faz uns 4, 5 anos que eu fui, uma pessoa dos 50 anos de idade. E ele contou a história dele. Então nós chegamos num grupo pequeno e ele contou a história da fazenda. E a história foi muito legal. Ele chegou e falou assim, eu ganhei a fazenda. E todo mundo fez a mesma cara que você fez agora. Como assim? Ele falou, não, eu entrei aqui como veterinário, trabalhando como veterinário da fazenda. O proprietário não tinha filho. Aqui. E aí ele, entre aspas, me vendeu a fazenda com uma condição que eu não tinha, se não fosse desse jeito, não ia conseguir pagar. Eu paguei a fazenda com a fazenda e consegui crescer. E ele só me falou uma coisa, que ele queria que esse negócio aqui crescesse e aumentasse. Daí uma das pessoas que estava conosco fez a pergunta, mas e você? Ele falou, eu tenho 3 filhas. Uma era a médica principal da Clínica Mayo, que é a referência no mundo da parte oncológica. Uma era juíza em Nova York. E uma terceira que eu não... Quer dizer, 3 filhas e falaram assim, e o que você vai fazer? Eu não vou deixar isso aqui para elas. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu preciso ter aqui
Quem queira. Alguém que queira. Então aquilo que você falou é verdade, faz parte do negócio. A pessoa precisa querer. Só que a pessoa só vai querer algo que seja rentável ou que ela saiba que ela pode tornar aquilo rentável. O que acontece com o produtor? Juliano, nós compramos, esta fazenda comprou 46 rebanhos fechados, cara. Nós fechamos 46 produtores. Tá bom? Ao longo dos 24 anos. Nem dos 24, ao longo dos 15 anos. Porque já faz uns 8, 9 anos que nós não colocamos uma cabeça mais aqui. Nada, o crescimento é orgânico nosso. Mas nós fechamos, e nos primeiros 5 anos, nós fechamos uns 30 rebanhos. 30 rebanhos. E o motivo era um só. O cara falou assim, não aguento mais porque não tem funcionário, não aguento mais porque esse negócio não dá dinheiro. Era isso. Tinha filho envolvido, não dá dinheiro. Por que a gente comprava? Porque eu sabia que eu conseguia fazer dar dinheiro. Porque o Marinho sabia que ele conseguia fazer dar dinheiro. O nosso grupo nunca é um só. Eu, Marinho, meu pai e seu Ibrahim. Nós vamos investir num negócio que vai. O cara não sabe tocar, o problema é dele. Então o produtor não queira ser este produtor. Que ele está entregando o negócio dele. Nós compramos vacas com 5 anos para pagar sem juro. Dado. Ela se paga. Por um único motivo. O cara falou assim, não aguento mais. Estrutura pronta. Freestall. Nós compramos de tudo quanto é jeito. Nós fechamos fazenda que tinha freestall, que tinha composto, que era pasto, que era piqueteado. O jeito que você quiser. Porque daí se conversava com os produtores. Essa era a colocação. Aqui não tem gente. Aqui não dá dinheiro. Esse troço é muito difícil. Chega na época que chove, que faz muito calor, as vacas acabam com o leite, eu não consigo, eu vou ter que investir. Esta semana passada, eu estava aqui nos visitando um produtor da região de Sangés, muito difícil uma região para produzir leite, mas por outro lado ele tem muitos fornecedores da área, né? A Union, né? Ou seja, a Arapoti, Castro e a Frisia estão ali, ele é um desses vizinho, produtores. Região próxima. E o cara falou exatamente a mesma coisa para mim, tá com 80 vacas, quase 40 de média. Tô no dilema. Você acredita nisso? Então, pensem nisso, sucessão não tem nada a ver com filhos. Tem a ver com pessoas que querem ter o seu negócio. Para ter o seu negócio, ele precisa ser viável. Ou a pessoa enxergar que aquilo que você está fazendo é tão errado que ela vai fazer melhor e vai tocar aquele negócio. E vai ganhar dinheiro. É assim que funciona. Desafios muito interessantes. Sandro, nós precisamos continuar essa conversa, porque de todas as vezes que eu tive contigo, e nós somos amigos aí há 20 anos, exatamente, há muito tempo. Exatamente. E todas as vezes, não porque a gente está mostrando essa conversa aí para o nosso público, mas todas as vezes que eu tive contigo, com toda sinceridade, aprendi muito e hoje foi um caso. E quero continuar em momentos futuros podendo aprender, porque a tua experiência é muito grande e todas as tuas reflexões fazem a gente parar e pensar. Mas eu vou dizer para você que essas reflexões que eu faço hoje, né, elas nasceram de uma pessoa em específico, sabe? E foi do professor Paulo Machado. Grande nome do leite do Brasil. Foi o professor Paulo. O professor Paulo, em 2003, eu fui lá para a Clínica do Leite e tinha um curso, e tem até hoje, um curso que chama MDA, a gente chama MDA. E é um curso específico de gestão de propriedades leiteiras. E eu fui fazer esse curso, Juliano, em 2003. E eu fui atrás. Em 2003 a gente comprou o nosso primeiro software
aqui para gerenciamento de informações técnicas de rebanho. Não tem software de gestão, tá? Não existe isso. Você coloca dados e ele te dá dados também, tá? Você imputa dados e ele te solta uma outra dados e alguns indicadores. Só, mais nada do que isso. E eu fui buscar a informação que eu achei que era isso, tá? E chegou lá, o professor Paulo começou... Eu sempre conto isso por onde eu passo. Eu fiz 7 anos o mesmo curso. 7 anos. Você foi aluno 7 anos consecutivos? Consecutivos. Eu e o Marim. Primeiro eu, depois o Marim. Depois nós levamos produtores, alguns aqui da região. Porque o que o professor falava era isso. E eu fazia pergunta para ele. No final do primeiro para o segundo ano, o professor Paulo pegou no meu braço e falou assim, ó, rapaz, as perguntas que você está fazendo para mim não estão no livro. Pare de ler livro. Veja as vacas. Ela vai responder para você. Esqueça agora o livro. Você precisa saber. Não está mais aqui. Olhe a vaca. E eu vou dizer alguns casos assim para você. Puta, eu chegava lá, ele chegava e falava, eu não quero entrar nesse âmbito técnico, mas só para exemplificar. Viu? Faz uma dieta única para as vacas. Eu falei, pô, mas o livro. Olha as vacas. Você consegue olhar a vaca? Eu falei, consigo. Você consegue olhar se ela está engordando? Eu consigo. Você consegue olhar o leite dela? Eu falei, eu consigo. Então ele falou, então olhe, pô. Não diga que está errado, olhe. Mas o livro diz isso, mas sim, está lá escrito, olha a vaca, pô. E eu incorporei isso, com tudo. Mas como vai dar 9 litros de leite com uma bezerra numa única vez só, uma vez por dia? Não pode. Quem falou? O livro. Olha a bezerra. Não, mas você vai dar a dieta da vaca em lactação para as bezerras com menos de 30 dias? Vou. Mas não pode comer esse lado. Quem disse? Quem disse? Foi o livro. Foi com essa conotação. Eu continuei fazendo o curso. E aí passou um tempo, eu continuei perguntando, e ele chegou e falou assim, ó, essas perguntas que você está fazendo, não adianta você olhar a vaca. Eu falei, agora que eu aprendi, pô. Essas aqui? Essas não são mais com as vacas. Ele falou, olha as pessoas. Olha as pessoas. Aprenda. Pessoal, eu fico pasme de ver. A gente fala que um funcionário bom é aquele que entende de vaca. Não é. Não é. Um funcionário bom é aquele que entende o outro funcionário. Porque senão eles brigam, Jesus. Eles discutem. Eles saem. Um não ajuda o outro. Funcionário, gente, precisa entender primeiro de gente. Depois entende de vaca. Mas gente, entenda de gente. Não entenda a sua esposa. Não entenda seu filho. Você pode ser o gênio no seu trabalho. Vai viver sozinho. Se isso é bom, é ruim, eu não sei, hein? Mas você vai viver sozinho. Você não vai ter pessoas próximas. Não adianta. Gente entende de gente. Isso foi o que eu venho aprendendo, e esses conceitos todos que eu estou falando para você, são todos os conceitos que a gente dá lá no MJ. E que o professor Paulo fala disso há quase 40 anos, cara. Tem muito produtor que ainda não entendeu. Hoje você é professor deste curso? Sim, junto com o professor Paulo, eu auxilio ele nos cursos que tem lá em Piracicaba. Além disso, tem alguns módulos que são feitos práticos aqui. A gente montou uma sala de aula aqui na Star Milk. E aí tem uma parte, então, prática, uma parte, entre aspas, teórica, mas que não é teórica. Lá em Piracicaba tem alguns cursos que são regionais. E hoje uma parte do meu tempo eu destino, junto com o professor, na empresa que lá chama Agro Mais Lean. É um braço da Clínica do Leite. Clínica do Leite é análises laboratoriais, né? Mas o Agro Mais Lean é a área de educação.
que nós estamos ligados. Muito bem. E nos nossos canais, inclusive, a gente pode deixar os links de acesso para quem queira mais informações a respeito do MDA. Muito bem. Que coisa boa. Sandro, infelizmente a hora passa e, como eu lhe disse, sempre aprendo muito contigo. Mas para a gente finalizar essa conversa que foi muito rica, deixa uma mensagem para o nosso público do Conversa com Leite. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem uma atividade ímpar. Porque até hoje eu nunca vi nenhum produtor não conseguir vender o seu leite. Sempre tem quem compre. Sempre tem quem compre. Tem uma segunda, sendo assim, você tem, entre aspas, clientes garantidos. A segunda coisa importante é que, como toda atividade, você que é dono do seu negócio, você coloca na sua atividade o seu jeito de ser. É o seu. E isto não tem ninguém para dizer se é certo ou errado. Só que lembre, as pessoas que estarão junto de você terão um jeito de ser muito próximo do que é o seu. Então essa é a boa notícia. Você tem o seu negócio, que é a sua cara. Se o seu negócio é bom ou ruim, continua sendo a sua cara. Vale essa última reflexão. Sandro, obrigado por ter estado conosco. Deus abençoe muito a tua caminhada. E eu que agradeço a oportunidade. Gente, abraço. Abraço. Sandro, mais uma vez, só tenho a lhe agradecer. Quanto aprendi contigo, o quanto o nosso público do Conversa com Leite, sem dúvida nenhuma, aprendeu. E espero em muito breve fazer uma segunda edição do Conversa com Leite, falando não só do assunto recursos humanos, pessoas e relacionamentos, mas também de tantos e tantos outros assuntos que eu sei que o amigo é profundo conhecedor. Mais uma vez, agradeço demais ter estado conosco no dia de hoje. E a todos vocês que gostam do conteúdo do Conversa com Leite, curtam, compartilhem, se inscrevam nos nossos canais, divulguem a quem possa interessar o nosso programa, que sem dúvida nenhuma tem como missão fazer o que fizemos no dia de hoje com o Sandro, desenvolver a cadeia de leite através de boa informação. A todas as nossas empresas parceiras também deixo o meu muito obrigado. A Lélia, Geogás, Bonete Agronutri, Rações, Batavo, Rumo Nutrição Animal, aos amigos da Phytobiotics, grande empresa desenvolvedora de aditivos para nutrição animal, e também aos amigos do Rancho do Leite. Muitíssimo obrigado pela parceria de vocês e até na semana que vem, se Deus quiser, cá estaremos. Um grande abraço. Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. Os Lely Centers aqui no Brasil, eles estão localizados principalmente na região sul, né, onde nós estamos próximo à nossa sede, né, no estado do Paraná. Também iniciamos, nós temos um trabalho já feito e realizado em Minas Gerais, né, e estamos também iniciando o trabalho no estado de Goiás. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição? Pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Produzir alimento é um ato que exige dedicação, trabalho e carinho.
É assim o dia a dia da pecuária. Mesmo na rotina se buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovar buscando a rentabilidade, mas comprometidos com a sustentabilidade. Esse é o novo rumo da eficiência alimentar. Foi com este propósito que esta empresa nasceu. Em nosso trabalho, valorizamos as relações de amizade, produzindo alimento de qualidade. E por meio de uma marca responsável e consciente, acreditamos na criação de novas formas de progresso, trazendo maior desenvolvimento para os nossos clientes. Nosso melhor ingrediente é entender o produtor e as necessidades de sua rotina. E através do nosso trabalho, construímos laços, aprimoramos técnicas e crescemos juntos. Todos os dias, buscamos o novo, com tecnologias validadas por pesquisas de uma equipe preparada para oferecer o melhor. Como fornecedor de nutrição animal, trabalhamos para garantir o melhor produto final e que garanta a segurança do alimento que você consome todos os dias. Com uma linha abrangente de produtos que auxilia na saúde, longevidade e produtividade dos animais dos diversos sistemas produtivos atendidos. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Uma equipe altamente qualificada e assistência personalizada. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro.